Fala, catalisador. Vamos ver agora sobre a isomeria, chamada isomeria espacial. É um pouco diferente da isomeria plana, né? Que agora vão ser outras características. Então, vamos conferir. Chamada também de estereoisomeria. Olha que nome estranho, né? Foi Melvin Spencer Newman, químico norte-americano, que desenvolveu o método de representação conhecido como projeções de Newman. O que vai acontecer aqui com relação a esse tipo de isomeria? Os estereoisômeros, eles são compostos pertencentes, olha só que interessante, ao mesmo grupo funcional, com o mesmo tipo de cadeia carbônica, ou seja, se um tem cadeia aberta, o outro também tem que ter cadeia aberta, se um tem cadeia fechada, o outro também tem que ter cadeia fechada. E mesma posição de insaturação, ou seja, de dupla ligação, grupo funcional, heteroátomo ou substituinte. Isso é muito importante. A diferenciação dos compostos estereoisômeros se dá onde, gente? Na configuração das moléculas, ou seja, pela disposição espacial, ou seja, como que ficam os átomos ali no espaço, que constitui as moléculas isômeras. Os estereoisômeros eles podem ser divididos em dois, que são os diastereoisômeros, que não são, né, na verdade, a imagem no espelho um do outro, e os enantiômeros, quando são a imagem no espelho um do outro. Nós vamos ver os enantiômeros mais à frente, e ele está relacionado também, né, à isomeria óptica, que era chamada assim antes. Para entendermos, então, essa estereoisomeria, é necessário primeiro entender a rotação que ocorre em torno das ligações simples entre carbonos, ou seja, esse movimento que vai acontecer ali. Já que os isômeros conformacionais, diferentes entre si pelos arranjos atômicos, ou seja, a forma como os átomos estão distribuídos no espaço, gerados pela rotação em torno das ligações simples. Aí vamos ver aqui o caso do etano. No caso do etano, ocorre rotação em torno da ligação simples, fazendo com que a molécula apresente duas conformações, estrela e eclipse. As infinitas conformações intermediárias denominam-se oblíquas. Não se atente tanto a isso aqui, tá? As questões geralmente não vão vir, eclipse, não sei o que, não. Tá? Geralmente vão pedir, esse aqui é isômero cis-trans desse? Esse aqui tem que tipo de isomeria? Você vai ter que classificar se é enantiômero, se é diastereoisômero, assim vai indo, tá bom? Mas é só para você ter um rumo dessas questões. Aí diz lá, essas conformações podem ser representadas pelas chamadas projeções de Newman, como a gente viu anteriormente ali, o carinha, esse cara aqui. Aí vamos ver lá. Essas conformações podem ser representadas pelas chamadas projeções de Newman ou cavalete, Newman. Aí tem esse aqui que vai ser semelhante a uma estrela, o jeito que os átomos vão estar distribuídos no espaço, o cavalete, estrela ali também. No formato cavalete, vamos ter a estrela e o eclipse. E temos ali outro tipo de eclipse também. Aí aqui, é mais fácil observar a rotação que ocorre em torno de uma ligação simples quando a molécula apresenta algum substituinte no lugar do hidrogênio. Observe os modelos da molécula 1,2 de cloroetano abaixo. Você vai ver ali que a conformação eclipse da molécula de 1,2 de cloroetano, essa rotação aqui, ó, a gente pode rotacionar, virar ali, podemos dizer assim, e a conformação estrela da molécula de 1,2 de cloroetano. Parece realmente assim uma estrela, se você for analisar. Sendo que as cores representadas em vez são cloro, o H na cor branca e o C seria nessa cor, nesse tom acinzentado. Aí nós vamos ter a diastereoisomeria. Nós vamos ver aqui que dentro da diastereoisomeria nós vamos ter a diastereoisomeria cis-trans, em composto de cadeia acíclica. E nós vamos ver diastereoisomeria cis-trans em composto de cadeia cíclica, ou seja, com ciclo. Vamos ver também um outro tipo de diastereoisomeria, que é chamada EZ. Parece com a cis-trans, mas tem um pouquinho de diferença. Ok? Então, vamos iniciar aqui. A diastereoisomeria, ela ocorre quando dois átomos de carbono fazem uma ligação dupla e que não é possível haver rotação entre eles. Qualquer tentativa de rotação entre os átomos de carbono vai ocasionar... Deixa eu verificar aqui o áudio. Vai ocasionar, como está dizendo ali, ocasiona o rompimento da ligação, ou seja, a ligação vai ser quebrada.
A ligação dupla, ela é rígida. O mesmo ocorre na ligação entre carbonos em uma cadeia cíclica. Okay? Então, vamos ver aqui. A diacisomeria cis-trans é composta de cadeia cíclica, cadeia mais aberta ali. Aqui, ó, aberta. Se os ligantes em um composto de cadeia aberta, observe isso aqui, que isso aqui é uma regrinha. Se os ligantes de cada átomo de carbono da dupla forem diferentes entre si e iguais aos ligantes do outro átomo de carbono, tem-se a formação de dois compostos, que são diácido isômeros cis e trans. Você vai observar ali o dicloroetano, que nós vamos dizer que ele vai ser o cis, e 1,2 dicloro eteno, que vai ser trans. Você pode pensar assim, ó, se estão do mesmo lado e se não estão, trans. Então, vamos analisar aqui, ó. Vou fazer com um lapisinho, ó. Se você observar que H e H estão do mesmo lado, Cl e Cl estão do mesmo lado. Então, se estão do mesmo lado, cis estão, ok? Pensa assim. Até escrever dessa forma aí. Cis estão do mesmo lado. Se não, é trans. E esse nome trans tem exatamente a ver com transversal, tá, gente? Não tem nada relacionado a gênero aqui não, tá? Se você observar aqui, ó, o Cl e o outro Cl estão transversais, estão assim, né? Diagonal. E o H e o H também. Então, neste caso aqui, nós vamos dizer que são compostos cis-trans. Observe que o isômero cis possui ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla, em um mesmo plano, semi-espaço. Ou seja, se eu dividir, deixa eu só tirar aqui que tá um pouco. Quando você pensa assim, você olha também dessa forma. Se eu passasse uma linha aqui dividindo, como é que iria ficar? Aí você observa. Aí lá vai dizer, semi-espaço e o isômero trans possui ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla em planos semi-espaço opostos. Conforme a gente viu aqui, ó. HH, Cl, Cl. Ok? É necessário que os ligantes, observações, é necessário que os ligantes de cada átomo de carbono da dupla sejam diferentes entre si, pois se forem iguais, não haverá isomeria. Então, essa é uma observação muito importante. Porque, só porque está escrito dessa forma, eu vou dividir aqui, é cis, esse aqui é trans. Não, olha só. Esse carinha aqui, tem um H aqui, tem um H aqui, tem um H ali. E aí ali eu só tenho um CH3. Ah, tá, eu vou mudar o CH3, é cis, é trans. Não. Se aconteceu de eu ter ligantes de cada átomo de carbono da dupla serem iguais, olha só, aqui foi dupla, ou melhor, aqui foi HH e aqui foi H de novo, então já não deu certo, tá? Aqui teria que ser outra coisa que fosse igual ao lado daqui, para ser considerado cis-trans, ou melhor, para ser considerado até isômero. As moléculas acima apresentam, nesse caso aqui, é o mesmo composto. Os dois são a mesma coisa, tá? Apenas foram escritos ao contrário, uma em relação à outra. Então, os dois, nesse caso, não são isômeros, são, na verdade, o mesmo composto. 2. As propriedades físicas dos isômeros cis e trans também mudam de uma para outra ligeiramente. Muitas vezes, as propriedades químicas também variam. Então, tem essa característica. Observe, por exemplo, os isômeros cis e trans do ácido buteno dioico. Se você for analisar aqui, ó, ácido cis-buteno dioico é de uma forma, no outro ali, ó, de outra. Um vai ser cis, o outro vai ser trans. Aí vai dizer, por causa da sua configuração espacial, o ácido maleico possui os dois grupos carboxilo em um mesmo plano, e por isso é capaz de sofrer desidratação intramolecular, que ocorre quando os átomos de uma molécula sofrem um rearranjo, liberam uma molécula de água e formam o anidro maleico. Já o ácido fumárico, que possui os grupos carboxilo em planos opostos, não tem a possibilidade de fazê-los interagir. Trata-se de um impedimento espacial. Dessa forma, não sofre desidratação intramolecular. Então, você observa que de um composto para outro vai ter diferenças nas propriedades físicas e, às vezes, nas propriedades químicas também. Então, eles vão ter usos diferentes. Daí a importância do estudo da isomeria, porque nós temos diversos compostos na natureza. Mas por que eu vou usar esse aqui para esse determinado fim e não o outro? Porque exatamente, por mais que eles tenham a mesma forma molecular, eles são compostos diferentes.
As moléculas simétricas tendem a ser apolares, ou seja, sem polos, porque se ocorrer a formação de vetores no momento dipolar, ou seja, criar polos, em razão da diferença de eletronegatividade, que é essa capacidade de atrair elétrons entre os átomos, esses vetores tenderão a se anular e vão se tornar ali apolar. Assim, as moléculas simétricas têm menores temperaturas de fusão e de ebulição que as moléculas assimétricas e também tendem a ser menos solúveis na água, ou seja, menos capacidade de ser dissolvida em água, que é polar. Lembra da regrinha lá na segunda série, né? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, ou melhor, semelhante dissolve semelhante. Se eu for querer ali dissolver algo apolar em algo polar, você vai ter dificuldade. O ácido maleico, cuja molécula é simétrica, apresenta a temperatura de ebulição menor que o ácido fumárico e, com certeza, usos diferentes. Diástase isomeria cis-trans em compostos de cadeia cíclica. Agora é diferente. Agora eles estão num formato de ciclo. O que vai acontecer? Quando átomos de carbono estiverem ligados em uma cadeia cíclica, eles jamais poderão fazer uma rotação completa em torno dos seus eixos, sem que haja rompimento do ciclo. A estrutura cíclica ela é rígida. Logo, para que haja diastereoisomeria cis-trans, basta pelo menos 2 átomos de cada carbono do ciclo tenham ligantes diferentes entre si e iguais aos de um outro átomo de carbono. Então, você vai observar aqui, neste caso, ali, as diferenciações que vão acontecer. Aí, traçando uma linha imaginária no sentido da ligação dos átomos de carbono com ligantes diferentes, definindo os isômeros cis e trans. Você vai observar ali, ó, H3C, né? Aí ali já foi para aqui, a gente temos ali, ó, e o H que teve essas mudancinhas aqui, ok? Então, olhando assim, olhando eles, você vai observar essa diferença. Já a diastereoisomeria EZ. Os termos cis e trans, eles podem se tornar ambíguos se forem aplicados a alcenos. Alceno a gente já viu. Hidrocarboneto que tem ligação dupla. Cujos átomos de carbono da dupla tenham em conjunto mais que 2 ligantes diferentes. Considere, por exemplo, o 3-metil-pente-2-eno. O que vai acontecer? Olha só. Note que neste caso que os ligantes em destaque, esse aqui, esse e esse, são os mais simples de cada carbono da dupla. Porque esse aqui, olha só, ele tá todo cheio de onda ali, né? O outro ali já é igual a esse aqui. Aí o que vai acontecer? Por estar em um mesmo plano, esse seria o isômero cis. Essa ideia, no entanto, opõe-se à definição vista anteriormente, pois os ligantes iguais estão em planos opostos. Tá vendo? H3C, CH3. Se eu fosse analisar pela teoria do cis-trans, eu já diria de cara que se quer um trans sem analisar o resto. Só que tá errado. Porque aqui, ó, esse cara aqui não é igual a esse. Ok? Então, já deu errado. Então, a diastereoisomeria é exatamente para classificar esses casos. Então, para evitar esse tipo de impasse, nesses casos, o mais correto é usar o sistema de nomenclatura EZ, proposto pelo químico orgânico inglês Christoph Kelk, pelo químico orgânico naturalizado suíço Vladimir Prelog e por colaboradores. Nesse sistema, a letra E vem da palavra alemã não vou saber dizer, opostos, e a letra Z, que vai significar juntos. Olha que interessante. E vai significar opostos. Okay? E Z vai significar juntos. Você já aprendeu que cis seria cis estão do mesmo lado, né? Ligantes iguais estão do mesmo lado, cis. Cis estão em lados opostos, mas são ligantes iguais, trans. Agora que E significa que estão em lados opostos. E Z significa que vão estar, ó, Z, como que é a letra Z, né? Z estão juntos. Aí, o que vai acontecer aqui? No sistema EZ, examinamos 2 grupos ligados a cada átomo de carbono da dupla ligação e os colocamos em ordem de prioridade. O que vai acontecer? Terá maior prioridade, o ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono da dupla tiver maior número atômico. Se você for analisar aqui, ó, considerando o 3-metil-pente-2-eno, no caso, esse carbono, que foi representado aqui como X, esse conjunto todo aqui, H3CCH2,
é o ligante de maior prioridade, que é o etil. Por quê? Pois o desempate é feito comparando-se o número atômico do último átomo de carbono desse ligante com o do átomo de hidrogênio do ligante metil. Okay? Então, se eu for pegar ali o último átomo de carbono desse ligante, né, com o do átomo de hidrogênio, vai ser diferente o número atômico, né? O H, ele vai ter o número atômico 1. Então, nós vamos ver ali que vai ter maior número atômico, o X. No caso do carbono Y, o ligante de maior prioridade é o metil, pois o carbono tem número atômico maior que o átomo de hidrogênio. Isômeros Z3-metil-pente-2-eno apresenta os ligantes de maior prioridade em um mesmo plano, ou seja, juntos. Nós vamos ver ali que, neste caso ali, nós vamos ter a presença ali deles, dos de maior prioridade, juntos. Agora, no isômero E3-metil-pente-2-eno, nós vamos ter ali eles em lados opostos. Lembra que é opostos e Z juntos. Então, apresenta os ligantes de maior prioridade em planos opostos, separados, ok? Que são de maior prioridade em planos opostos. Aqui, ó, os de maior prioridade estão no mesmo plano. Você sempre vai analisar os de maior prioridade, tá? E neste caso, que eles estão em lados opostos, não da forma como eu estava mostrando anteriormente. Ok? E depois você vai para as questões 9. Em outro momento, tá? Você vai fazer essas atividades aqui. No momento de agora, você vai apenas, por enquanto, estudar essa parte aqui, depois vai receber os direcionamentos aí na aula.